Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra gente uma ideia diferente, esse risquinho que tem batatas. Batata doce, aquela roxinha e batata inglesa. Mas para hoje eu vou pintar esse fundo, esse chão, essa vasilhinha, porque eu quero deixar uma ideia que vocês podem colocar, por exemplo, aí no fora da vasilha e dentro dela, qualquer elemento que você goste, como por exemplo, pode estar colocando frutas, pode estar colocando flores, verduras, legumes, o que você gostar. Esse foi um pedido de uma colega nossa, Solange, que ela queria que eu pintasse batatas. Ela perguntou se eu poderia pintar batatas. Então, eu montei esse risquinho com essas batatas, que será a batata roxa, essa da frente que está cortada, e as de trás e de dentro da vasilhinha será aquela batata menor, que chamamos de batata inglesa, pelo menos aqui na minha região. Para essa pintura, eu comecei essa tonalidade mais clarinha, foi o salmão bebê. Estou continuando com o ocre ouro. Olha só, essa cor aí é o ocre ouro. Estou fazendo uso de um pincel número 14, referência 815. E veja que eu vou pintando isso aí, misturando bem essas tintas, sem deixar risquinhos. Não é como se eu estivesse pintando aquela madeira, uma madeira assim, bem decorada, bem aparecendo as fibras da madeira. Ou se eu estivesse pintando o chão, deixando um monte de manchinhas. Olha o que estou fazendo aí agora. Estou fazendo esse risquinho, mas esse risquinho é uma separação dessa parte de frente pra gente e da parte de cima, de onde estão essas batatas e essa vasilha. Veja que separação bem tranquila. Eu fiz um todo para esse chão ou para essa madeira. Agora eu fiz essa separação com o salmão bebê para a parte de cima e para a parte de baixo eu coloquei um pouquinho mais do ocre ouro. E veja você que já ficou uma divisa mostrando como se tivesse uma quina para essa madeira. Eu tô usando agora aí o marrom, vou dar continuidade para essa região com marrom e vou emendando esse ocre ouro. Continuo com o pincel número 14, embora eu tenha mudado de pincel. Esse daí é um pincel já mais velhinho, mais acabadinho, aquele pincel mais velhinho mesmo, que já tá com os pelinhos bem mais curtos. Esse outro que eu tô usando para fazer as emendas, olha, das tintas, ele também é um número 14, mas os pelos dele já são bem maiores. Vou fazer uma boa emenda com poucas manchas. Vou respeitar essa parte aí de baixo, essa divisa do lado de cima para essa parte da frente. Vou colocando essa luminosidade apenas com salmão bebê. Eu sei que ele tá um tanto amarelado, tá lembrando um pouco mais areia que salmão bebê, mas é porque ele tá se misturando a essa tonalidade do ocre ouro e também tá com um pouco de sujeira o meu pincel desse marrom. Olha só o que eu tô fazendo aí, uma marquinha bem tranquilo, tá vendo como é fácil fazer isso aí? Tinta só na quina do pincel, umas manchinhas para essa parte aí da frente. Em cima também eu vou colocar algumas, mas poucas. Eu não quero isso aí muito manchado. Eu quero que dê a ideia de que é uma tábua, tá vendo? Mas não muito manchado, não aquela tábua muito marcada. Você viu como é tranquilo fazer essas marquinhas? Olha só, na quina do pincel, você coloca um pouquinho de tinta e aí você vai fazendo manchinhas, você vai fazendo aí esses amassadinhos, esses quebradinhos que tem nessa tábua. E para até então, a gente fez uso do salmão bebê, ocre ouro e marrom. No acaso você não tenha, esteja faltando aí o seu marrom, você pode estar usando, no lugar dele você pode estar substituindo pelo sépia, tá? Olha só, mais uma manchinha aí. Para essa parte aí em cima, esse cantinho aí, olha.
eu vou colocar o sépia. Mas se ao acaso você tenha substituído o marrom pelo sépia, você pode estar colocando aí o terra queimada, viu? Veja os pontos que eu vou distribuindo o sépia, deixando uma sombra mais profunda. Continuo fazendo uso do meu pincelzinho número 14. Tenho mudado até o tamanho deles, mas tenho usado o 14. Tanto para esses contornos, quanto para encher o espaço e fazer o esfumaçado aí em volta, levando para o lado e que não vai ter pintura no meu tecido. Esse tecido é um pano de prato, então eu não vou fazer uma pintura lado a lado. Eu vou fazer uma pintura mais centralizada. Veja que a emenda não tá boa, mas a gente ainda vai trabalhar isso. Não tá pronto ainda, tá bem? Não se preocupe. Por mais que eu esteja puxando essa tinta, olha, fica sempre muito marcado. Nós vamos precisar de uma tonalidade assim mais clarinha para a gente conseguir apagar mais o encontro do sépia ou dos tons mais escuros com essa parte do branco do tecido. Eu tô passando um pouco de preto aí para deixar a sombra dessa região ainda mais profunda, mais marcada. Se você usou nesse lugar terra queimada, faça esse mesmo processo, independente de você ter usado sépia ou terra queimada. Olha só onde eu vou deixando essa sombra mais marcada com esse preto. E para essa região aí em cima, eu vou dar continuidade a esse fundo com preto. O pincelzinho é o mesmo, pincelzinho maior, dê preferência a um pincelzinho maior, para que você consiga fazer a emenda mais rápido e o esfumaçado para as laterais também mais rápido. Eu vou enchendo essa parte aí de cima, próximo ao desenho, eu estou enchendo mesmo. Conforme eu vou me afastando do desenho, eu vou esfumaçando essa tinta para cima desse tecido. Olha só. Para esse outro lado, para o lado direito, eu vou dar continuidade com o marrom. O lado esquerdo, eu fiz ele uma sombra assim mais marcada, ou um fundo assim mais marcado, mais escuro. Para esse lado direito, eu vou deixar ele mais suave. Próximo ao desenho, eu coloquei, no lugar mais profundo, eu coloquei o marrom. Conforme eu vou me afastando do desenho, eu tô colocando o ocre ouro. Vamos emendar bem isso aí. Você pode pegar um pincelzinho maior, se você quiser. Eu peguei agora um pincel número 18 para fazer essa emenda. Ou seja, eu trabalhei para esse fundo, para esse chão ou para essa tábua, eu trabalhei com os pincéis número 14 e um pincel número 18. Dois pincéis número 14 em tamanhos diferentes. Os pelinhos deles estavam em tamanhos diferentes. Essa parte aí de cima, a parte central, eu coloquei o marrom. Essa parte lateral direita, eu coloquei o ocre ouro. Vou emendar acima dessa folha com esse marrom e esse ocre ouro. Olha só. Esse é o número 14. Cuidado para você não borrar o seu desenho. Busque pintar apenas o fundo. Procure livrar o seu desenho o máximo que der. Olha só, vamos emendar bem essas tonalidades. Se ficar alguma manchinha, não tem problema, desde que não seja algo assim muito marcado. Em movimentos circulares, a gente consegue fazer uma boa emenda. Caso esteja muito difícil para você fazer isso, umedeça levemente os pelinhos do pincel. Aí você vai conseguir emendar melhor, mais rápido essas tonalidades. Mas é quase nada. Tire o excesso da água num tecido aí à parte, viu? Para você não levar muita água para esse tecido aí que estamos pintando, para essa sacaria ou o tecido que você tiver aí na sua casa. Olha só. Aí, eu já vou começar a mesclar com o preto. Vou começar a misturar esse marrom, o preto, até chegar no encontro do preto que estávamos pintando lá do lado esquerdo, lembra?
Nós pintamos com o sépia e emendamos ao sépia o preto, paramos e fomos para o outro lado. Agora vamos por essa parte de cima, descendo até encostar no preto novamente, para a gente fechar essa parte de fundo. Olha só, pintei tudo isso aí com preto, não é? Fechei essa região lá em cima. E observe como tá grosseiro esse encontro dessas tintas com o branco do tecido. Para melhorar esse encontro, essa separação, eu vou pegar o salmão bebê e vou fazer o acabamento em volta de todo esse fundo. Olha só, vou fazer assim, vou colocando em cima do tom preto, ocre ouro, sépia, enfim. E vou esfumaçando esse salmão bebê para cima do branco. Veja que vai dando uma apagada nessa tonalidade escura, tá vendo como ficou? Fica bem melhor da gente ver, da gente olhar o nosso desenho, a nossa pintura. Feito isso, agora eu vou começar a pintar folhinhas. Essas folhinhas das batatas. Vou pintar primeiro essas de trás, enchendo essa aí, olha, toda com o verde kiwi. Passei um pouquinho de verde folha, vou pintar em tons diferentes elas. Olha como eu tô colocando esse verde folha. Eu tô manchando, mas eu tô manchando, deixando um pouco riscado, assim, saindo como se fosse do cabinho, indo para as pontinhas da folha. Não mostra muito, mas modifica esse tom desse verde kiwi. E dá para ver direitinho. Veja você que fica uma tonalidade diferente. Agora com púrpura, eu vou marcando as laterais dessa folhinha. Um contorninho que a gente deixa ele um tanto emendado. E não precisa fazer lado a lado. E pode deixar ele um tanto assim grosseiro. A ideia não é que você desça muito ele, deixando um tanto rosada essa folhinha. A ideia é que fique para essas bordas, essa tonalidade desse púrpura, aparecendo por sinal bem. Olha só, tô emendando direitinho isso aí. Então, a gente vai colocar as nervuras. E essas nervuras, que são bem marcadas, para as folhas assim mais novinhas, a gente vai colocando elas com púrpura mesmo. Pouquinha tinta, só de um lado do pincel, e vou colocando esses risquinhos. As nervuras dessas folhinhas não é assim parecidas com aquelas folhas que a gente está acostumado a pintar, como a folha da rosa, enfim. É como se saíssem todas de um ponto principal, de onde fica o cabinho dessa folha. E não ter uma nervura principal de onde vão sair as auxiliares, como se fosse uma espinha de peixe. Essa folhinha tem nervuras que se apresentam diferente. Veja que eu coloquei várias principais, vamos assim dizer, e agora eu tô colocando as auxiliares para aquelas principais. Se ao acaso ficarem grosseiras, não tem problema. Pegue um pincel pequenininho, outro pincel limpinho, pequenininho, e saia apagando um pouquinho essas nervurinhas que ficarem mais grosseiras. Se ao acaso ficar muito rosinha a sua folha, porque você apagou esse púrpura, pegue um pouquinho mais do verde kiwi ou folha e passe novamente diminuindo o rosinha do lugar que você achou que ficou muito rosado. Essas pequenininhas eu vou encher todas com verde kiwi. Feito isso, eu vou marcar um pouquinho elas com o púrpura. Algumas dessas folhinhas pequenininhas, elas mostram as nervurinhas mais marcadas. Outras apenas umas manchinhas ou como se tivesse uma nervurinha principal. Vamos fazer dos dois jeitos. Para o cabinho, eu enchi todo com o púrpura e tô colocando um toquezinho do verde kiwi. Olha só, vendo? Vou puxar um pouco desse púrpura com o pincelzinho número 0, como nervuras. Olha só. Vou marcar o em volta, fazendo um contorninho também com o púrpura. E olha, eu vou colocar as nervurinhas.
Essas são aquelas folhas bem novinhas. E as nervurinhas, elas sempre são bem assim, bem marcadinhas. Coloquei esse púrpura e tô espalhando um pouquinho ele, deixando um toquezinho rosado. Se você achar que espalhou demais, você passa mais um pouquinho, olha. Acende mais o contorno. Mas é pouquinha coisa, procure fazê-las não grosseiras demais. Vou fazer esse mesmo processo para essas outras duas folhinhas. Elas são bem pequenininhas. Você tem que ter cuidado com quantidade de tinta. E se tiver um pincelzinho aí 00 na sua casa, ele é melhor nesse momento do que o 0. O 0 ainda é bem grande para a pintura dessas nervurinhas, para os detalhes dessas folhinhas muito pequenininhas. Lembrando que o tamanho desse risco é de uma folha A3. Você pode estar imprimindo também 2 folhas A4. Terminado isso aí, eu vou reforçar um pouquinho o púrpura desses cabinhos. E vou colocar um pouquinho de verde pinheiro nessa parte aí embaixo. Nessa região onde a folhinha fica por trás desse vaso e atrás da batata também. Gente, é quase nada. Quina do pincel, uma sujeirinha de tinta. Você pode estar fazendo isso antes de colocar as nervuras. Eu esqueci de colocar o verde pinheiro, então eu vou colocar agora. Se ao acaso você fizer assim, igual eu tô fazendo, e apagar um pouquinho esse púrpura, você pega o pincelzinho número 0 e acende um pouquinho, tá? Essa outra folhinha, eu vou encher ela com verde folha. Enchi tudo com verde folha. Agora, vamos pegar um pouquinho de verde pinheiro e vamos, olha, sair marcando isso aí. Você já vai puxando, deixando assim riscado. Olha só. Lembra que as nervurinhas dessa folha saem todas daí desse centro? Então, a gente vai deixando ela já riscada e esses risquinhos saindo desse centro. A gente não coloca nervuras pelo meio da folha, saindo do meio da folha, mas todas dessa parte de baixo. Consequentemente, essas sombras que eu estou colocando, eu vou tirá-las também dessa região aí embaixo. Para o cabinho, olha só, para todo esse cabinho, eu vou encher com o vinho. Essa parte aí em cima e as nervurinhas da folha eu vou fazer com o vinho também. Na outra folhinha, a gente fez com púrpura. Para essa eu vou fazer com vinho. Olha só essa região aí em cima, que eu vou subir as nervuras, saindo desse ponto principal, também com o vinho. Tinta só de um lado do pincel. Veja que eu tô deixando elas assim bem marcadas, porque essa folha é uma folha ainda novinha, as nervuras delas ficam assim bem marcadas mesmo. Mas se ao acaso você achar que ficaram muito grosseiras, você pode estar dando uma apagadinha de um lado delas. Ao contrário, eu não tô dando uma apagadinha, eu estou deixando ela ainda mais marcada. Olha só, tô pegando tinta só de um lado do pincel e tô marcando ainda mais as minhas nervurinhas. Mas é bem opcional, você pode deixá-las mais fininhas, você pode deixá-las mais emendadas a esse verde, a esses verdes, ou seja, apagar um pouquinho elas, aí em cima mesmo deixando um toque mais rosado para sua folhinha. Veja como eu vou fazer a minha, bem marcada mesmo. Você não precisa ter medo de deixar sua folhinha também assim. Tô apagando um pouquinho, mas a pontinha delas, mas para essa região central, eu quero deixar essa marca assim bem forte, esses contornos bem visíveis, grosseiros mesmo. No caso dessa daí, eu tô mostrando a parte de trás dela. A outra, a parte da frente. Olha só as nervuras auxiliares que eu vou tirando. Você deve ter observado que o formato das folhinhas
das batatas que eu fiz foram iguais, ou seja, a gente tem, da mesma forma que batatas diferentes, a gente também tem umas folhinhas diferentes. No entanto, eu tô pintando essas folhas assim iguais, porque eu queria fazer tons diferentes, para você visualizar aí em casa. Você ter a opção de guia de cores, né? Ter 2 guias de cores para suas folhinhas. Você escolher aquele que você gosta mais. Veja só como tá marcado, muito marcado essa minha folhinha. E para as bordas dela, eu vou fazer um contorninho também com vinho. Lembrando que você não precisa fazer um contorno lado a lado. Eu vou marcar bastante a minha. Olha só. Principalmente essas quininhas, essas partes assim mais afora. Vou deixá-las assim bem marcadinhas. Essa região aí eu vou precisar dar um retoque com verde, que passou um pouquinho pro fundo e tá aparecendo a tonalidade. Eu vou precisar retocar. E essa parte de baixo eu vou deixar bem contornadinho, um tanto esfumaçado. Nessa hora, você pega um pincel menor para fazer esses detalhes. Um pincel número 6, um 4, um 2, aquele que você gostar mais, que você se identificar mais para pintar isso aí. Passei um toquezinho de verde também, desse cabinho aí, que eu tinha pintado ele todo com vinho. Vou fazer os cabinhos, esses cabinhos que vai até as folhinhas, você pode estar enchendo totalmente com vinho. Se quiser colocar uma luminosidade com os verdes, pode colocar um verde mais clarinho. Enchi minhas folhinhas todas com verde folha. E agora eu vou marcar um pouquinho elas com vinho. Olha só, uma nervurinha que se espalha, deixando um esfumaçado desse vinho em cima desse verde folha. Não vou fazer muito detalhe de nervuras. Vou marcar o centro delas, mas vou deixar bem assim. Para o nosso vaso, eu vou encher logo essa parte de cima toda com branco, a parte de dentro dele. Para a sombra, para essa região, olha, de dentro aí, região mais profunda, eu tô colocando cinza chumbo. Pincelzinho pequenininho, pincel número 6, tinta na quina do pincel. E eu vou escurecer bem essa quina aí, tá? Deixar bem marcado isso aí com cinza chumbo. A gente vai puxando um pouco para cima. A parte de cima a gente vai deixando mais suave. A parte de baixo, o lugar que recebe menos luminosidade, deixa mais marcadinho. Vou unir bem esses tons. Dá a preferência de deixar essas quinas bem escurinhas, esfumaçando bem para a parte de cima. Não precisa chegar até em cima, deixe essa parte branca aparecendo na sua tonalidade total, para essa região. Esse espaço que encosta nessa parte da frente do vaso, da vasilha, da nossa vasilha, a gente deixa bem escurinho, tá vendo? A parte de lá, a parte mais distante, a gente deixa o esbranquiçado aparecendo bem melhor. Eu vou fazer uma misturinha aí de cinza chumbo. Eu vou passando cinza chumbo, cinza lunar, para deixar um toque azulado para essa região aí de dentro. O cinza lunar, ele tem um toque a mais de azul. Eu enchi, olha, veja que eu enchi tudo isso aí agora com branco. Vou pegar o cinza chumbo e vou começar a sombrear no em volta da minha vasilhinha. Essa região, lateral direita e lateral esquerda, a gente vai escurecer bem com o cinza chumbo para dar a ideia de que é esférico, de que isso aí vai arredondar, de que não é aquela coisa planificada. As pessoas me perguntam, algumas colegas nossas perguntam, a respeito de
Por que meu desenho parece um tanto planificado? Não consegue dar aquela ideia de esfericidade, de que não é um papel em cima do tecido, mas de uma esfera, de que tem formas e não que é algo plano. É bem simples, gente. A gente precisa, por exemplo, se eu quero dar a ideia de que essa minha vasilhinha, ela tem um formato circular, redondo, esférico, como você entender aí na sua casa, eu preciso escurecer as laterais para dar a ideia de quem está olhando aí, ele ter a ideia de que tem mais alguma coisa ali que vai dar a volta, que vai arredondar. E para eu dar essa ideia, eu preciso escurecer bem esse lado direito e esse lado esquerdo das bordas do meu desenho. Olha só, eu estou escurecendo esse cantinho aí porque você pode observar essa parte lado a lado, que a parte de cima de nossa vasilha, ela abre. Se ela abre, consequentemente, para essa região chegará menos luminosidade, a gente pode colocar uma sombra aí, né? Uma sombra assim mais marcadinha, mais visível. Para esse lado aí direito, eu preciso também escurecer bem, porque eu quero dar a ideia para as pessoas de que arredonda isso aí. De que tem uma vasilha com formato circular, redondo. A gente olhando ela de cima, a gente vai ter uma esfericidade. Caso eu deixe isso aí muito suave, vou fugir um pouco dessa ideia. E caso eu não coloque sombra para essas regiões, aí eu fujo completamente da ideia de que isso aí arredonda, de que essa vasilha arredonda. Olha só, escureci bem esse cantinho aí, escureci também o outro lado, o lado esquerdo. A gente já dá um sentido de esfericidade para essa vasilha. Para essa borda, vou colocando um pouquinho de branco. É a parte que fica mais afora, é a parte onde cai luminosidade. Eu tô usando nesse momento um pincelzinho número 8, de pelinhos macios, aquele pincelzinho de cabo vermelho. Tem bastante tinta aí. Se eu pego um pincel muito durinho, ele vai que retirar e não que colocar tinta no meu tecido. Então, eu vou usando ele para eu deixar um excesso maior de tinta. Na verdade, para deixar uma quantidade maior sem excesso. Eu não estou deixando excesso de tinta, apenas pintando mesmo. Olha só. Espalhei uma luminosidade para essa região de cima. Deixei essa sombra abaixo dessa luminosidade, porque a minha vasilhinha, ela abre para fora, ela não fecha. Se ela fechasse, a gente ia colocar a luz também vindo para cima dela, mas como ela abre, ela vai para fora, então a gente acaba diminuindo a luminosidade que vai cair para essa região, ou seja, a gente pode escurecer. Agora com o violeta, vocês lembram que tinha uns desenhos em cima dessa vasilha? Então, com esse violeta e pincelzinho número 00, eu vou desenhar alguns galinhos, umas folhinhas, umas flores aí em cima. Depois que eu pintei, passei o branco, sumiu completamente todo o meu risquinho que eu havia colocado aí. Então, eu vou colocando de forma assim bem aleatória. Para todo caso, no risquinho que eu vou passar para vocês, vai esses desenhinhos dessas flores. Se o seu tecido não for uma sacaria, for um tecido de algodão branco, der para você branco ou de algum tom mais claro, der para você passar com carbono bem forte, talvez não apague. No meu caso, apagou completamente. Eu vou criar uns novos arranjos aí em cima. Você, se acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo, você pode ir criando flores, galinhos, folhas, a quantidade que você quiser. Você pode colocar mais. Eu sugiro que não coloque muito, para não ficar informação demais em cima do seu vasinho. Que você faça um cachinho um tanto alongado, que você possa levar até um galinho até chegar em cima ou não, fica bem a seu critério. Só não coloca demais para não ficar muito cheio, muito poluído visualmente, vamos assim dizer. Olha só, eu vou formando
flores, galinhos, folhas, botões. Vou colocando tipo uns arabescos também. Vou enfeitando, colocando vários enfeitinhos. Vou colocar até uma porção, uma boa porção. No nosso risco tinha também uma boa porção, então eu vou colocar para esse também. Embora eu não esteja seguindo o meu risquinho, tá bom? Caso você olhe e veja que tem algumas diferenças, eu não estou seguindo. E um detalhezinho também, se ao acaso você estiver tentando fazer esses risquinhos, esses detalhezinhos, e tiver difícil de serem feitos, o pincel estiver deixando excessos de tinta, estiver mais que borrando do que fazendo esses contornos, pode ser que a sua tinta esteja um pouquinho dura para você usar aí com o seu pincelzinho. Então, eu sugiro que você pegue uma porção dela, coloque 1 ou 2 gotinhas de água, só para deixar ela um tanto mais úmida. Não coloque água demais, só um pouquinho. Aí você mistura bem isso aí e vai tentando fazer. Se você colocar pouquinha água, ele vai marcar, vai deslizar melhor o pincel, mas essa tinta mais umedecida não vai ser absorvida pelo tecido e ficar ou um borrão ou sumir, entendeu? Se você colocar muita água, o tecido vai absorver essa misturinha e não vai ficar assim o desenho. Olha só, pessoal, o nosso desenho vai ficar assim. Vou aproveitar, vou deixar mais 2 riscos, 2 ideias aí para vocês. Logo mais eu volto para a gente fazer a pintura das batatas. Beijos, até mais!